E no Brasil, a vacina contra o HPV não tem ainda uma adesão significativa. É baixa a cobertura de meninos e meninas que receberam a dose. Por que essa resistência? Qual o risco? Eu converso agora com a ginecologista obstetra, a doutora Eliane Espíndola, com a gente aqui ao vivo no Manhã Total. Claro que se você quiser fazer alguma pergunta, 99897.000, que é o nosso WhatsApp. Eliane, mais uma vez, obrigada por ter vindo. Bom dia para você. Bom dia a todos. Alegria minha. Vamos falar dessa proteção, né? Contra o HPV aí, e a gente tem uma meta de erradicação do câncer do colo de útero, né? Mas infelizmente com essa baixa adesão a gente tem um risco? Tem. O câncer de colo de útero, ele é um dos poucos tipos de câncer que a gente pode ter, primeiro, cura. Num diagnóstico muito inicial, a gente tem totalmente cura do câncer de colo de útero. E antes disso, a gente tem a prevenção. Por quê? Esse vírus, que é o HPV, que é o Human Papilloma Vírus, ele está em 100% dos cânceres de colo de útero. O contrário, não. Então, as mulheres que estão nos assistindo e têm o HPV, não precisam ficar em pânico, porque nem toda mulher que tem o HPV vai ter câncer de colo de útero. Mas aquelas que você já fez diagnóstico de câncer de colo de útero, você vai procurar o HPV está lá. Está lá, né? Está lá. E a importância dessa vacinação, ela protege, ela tem a eficácia, né, comprovada? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tem. A gente tem mais de 100 tipos de vírus HPV. Desses 100 tipos de vírus, mais ou menos, a gente tem em torno de uns 20 que são altamente agressivos, né, para o ser humano. E para o câncer de colo de útero especificamente. A vacina, a que está hoje no mercado em grande parte da população, está disponível para meninas e meninos na puberdade, né, pré-puberdade, puberdade. Por quê? Porque é uma fase que a gente supõe que ela não teve nenhum contato sexual. Então, a gente tem que vacinar essa menina antes dela ter contato com o vírus. Então, essa vacina, ela cobre principalmente 4 sorotipos muito agressivos. Então, a gente sempre diz também que, faz parte de educação, que eu falo que educação não é o melhor, é o único caminho. Então, a educação, a gente, quando vai abordar e falar da vacina, a gente diz que a vacina, ela não vai dar uma proteção que a mulher pode se descuidar, que ela vai ter outras infecções sexualmente transmissíveis, que ela está exposta, mas que pelo menos a essa prevenção do HPV é uma vacina eficaz. Lembrar que ela também não cobre todos os sorotipos. Então, junto com a vacinação, a gente tem que lembrar de fazer as campanhas de educação, de orientação, de sexo seguro. Exatamente, isso é muito importante, né? E aí a gente tem também essa questão, eu vou trazer aqui as perguntas para você. Meninas e meninos devem ser vacinados, porque com essa vacina a gente protege também contra outros 2 tipos de câncer, pênis e ânus, não é também? Sim, a gente tem câncer, de colo retal, câncer de ânus. A gente tem, porque às vezes, como a vacina iniciou-se a campanha para meninas, e depois, à medida que os estudos científicos foram evoluindo, e até políticas de prevenção e programação, inclusive econômica, para vacinar essa população, especialmente e com carinho aos pré-adolescentes, se percebeu a importância de vacinar os meninos também. Por quê? Os meninos, os homens na fase adulta, vamos dizer que eles vão ser uns vetores. Então, hoje a gente tem a sexualidade ampliada de todas as formas dos 2 casos, meninos e meninas. Mas a gente ainda tem aquela expectativa de que o homem ele vai ter em maior número de relações sexuais, com maior número de parceiras. Então, se ele é o portador do vírus, na maioria das vezes ele é assintomático, nele não aparece às vezes uma verruga, uma lesão, não aparece nada, ele então vai transmitir a mais mulheres. Entendi. Deixa eu trazer pergunta para você, e é inclusive uma pergunta da Elânia, que ela sempre participa conosco, em relação à idade. Eu gostaria que você me dissesse quando essas meninas e esses meninos têm que ser vacinados. E ela falou, Mônica, meu filho tem 21 anos, ele pode tomar vacina contra o HPV? Pode, deve tomar vacina.
Por que que a vacina ela veio para a pré-puberdade, né? Meninas de 9, 10, 11 anos? É porque a gente quer abordar essas meninas que não tiveram contato sexual. Dos dois, meninos e meninas, né? Eu vou dizer aqui meninas porque é a área que eu trabalho mais. Mas à medida que a vacina ela chegou no mercado e, muito importante, se vacinem, porque essa vacina, ela era uma vacina muito esperada e de um custo alto. Inclusive, se as mães deixarem de levar as meninas nessa fase em que ela é gratuita, é abordada nas campanhas de saúde pública, e, por exemplo, uma mulher de 40 anos, um rapaz de 30, vai fazer no serviço particular, ela é uma vacina cara. O custo dela, a tecnologia dela é uma vacina cara. E ela está aí, disponível, gratuita, eficaz. Então, é importantíssimo simplesmente fazer a vacina. Tem uma outra pergunta aqui. Quando a mãe tem um HPV, ela pode passar para o filho durante a cesárea, durante o parto? Existe esse caminho da transmissão? Sim, é uma transmissão vertical, né? Uma transmissão a vertical. gente chama, pode passar sim. Esse monitoramento do HPV, uma vez que a mulher entrou em contato, fez diagnóstico do HPV, vai ser um monitoramento até hoje, né, para o resto da vida, porque não existe ainda um tipo de medicamento que você faz o uso do medicamento e pronto, curou, né? O vírus nunca mais vai aparecer ali. Ele pode ficar ali de uma maneira ali sorrateira, ele fica disfarçado, né, no seu sistema de defesa, no seu sistema imunológico, de repente baixa a resistência por algum motivo e o HPV ele faz os sintomas, ele faz o estrago dele. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. A doutora Eliane Espíndola continua conosco, ela que é ginecologista obstétrica e está falando aqui para a gente sobre a questão, né, da proteção contra o HPV. E você participa, eu já vi que você está mandando perguntas ali pelo 99897.000, que é o nosso WhatsApp. Eliane, já volto com você aqui, viu? No Brasil, a vacina contra o HPV não tem ainda uma adesão muito significativa, né? E a gente está discutindo justamente isso aqui hoje, a prevenção, os caminhos para a vacinação, a idade. E eu estou conversando com a ginecologista obstetra, a doutora Eliane Espíndola. Eliane, mais uma vez te agradecendo, viu, por estar aqui conosco. Antes de voltar com as minhas perguntas, deixa eu trazer a Lilian, lá do bairro Tibere, que está nos acompanhando. O filho dela tem 16 anos. Ele pode se vacinar pelo SUS ou não? Tem que ser uma vacina, tem que procurar a rede particular? Olha, Lília, eu até tenho que ver porque eu estou um pouquinho afastada do atendimento na rede do SUS, né? Mas eu acredito que ele já passou da faixa etária de vacinação. Então, é até uma informação, né, importante mesmo pra gente de trazer. investigar. Aqui, o público é pelo Ministério da Saúde de 9 a 14 anos para meninas e de 11 a 14 anos para meninos. E são 2 doses, Eliane, da vacina? São 2 doses. O esquema que é proposto na vacinação pelo SUS. Mas lembrando que ele está na faixa etária, né? Ele pode tomar vacina, ainda que às vezes ela não encontre mais disponível na rede. A gente fala que, inclusive, assim, é um custo hoje a mais, mas é um investimento em saúde. Por quê? São doenças que são doenças graves, doenças sérias. Então, a gente sabe que hoje o poder aquisitivo, né? Mas as pessoas, elas têm o direito de ser informadas. Porque muitas vezes acontece também de, até entre nós, colegas, é uma falha nossa. Não, eu não vou falar desse recurso, ou desse exame que é mais caro, ou dessa vacina, ou desse medicamento, porque o paciente, às vezes, ele tem uma condição de poder aquisitivo menor. Mas a informação, ela tem que ser ostensiva, 100%. Exatamente. E a pessoa que vai ver dentro da programação, da necessidade, da expectativa dela, se ela vai fazer, por exemplo, uma poupança, o que ela vai fazer, considerando aquela necessidade que ela vê e a importância que é fazer um investimento em saúde. Helena, quais são os sintomas, né? A gente, na primeira parte da nossa conversa, a gente falou sobre o estrago que o HPV pode fazer. E tem sintomas? Sim, o HPV, ele pode ter sintomas mínimos, né? Ele pode ter sintomas
Os mais comuns, geralmente, são lesões tipo verrugas, então lesões verrucosas ou mesmo lesões planas, que aí diferencia um pouquinho. Pode estar associado ao corrimento, que é a leucorreia, embora o corrimento seja inespecífico, né? Então, ele é para vários tipos de problemas. E ele pode ser assintomático. Então, esse é o grande problema e é onde entra a prevenção com o exame de Papa Nicolau, por exemplo. Ah, tá. Por quê? Porque nos casos em que ele não demonstra nenhum tipo de sintoma, ele pode caminhar para uma alteração celular, que às vezes é uma alteração celular que inicialmente se resolve com uma simples biópsia, né? Você resolve com aquele acompanhamento. Alguns casos, esse vírus causa lesão e o organismo mesmo, ele dá conta de resolver, ele regride aquele processo inflamatório pelo próprio sistema de defesa, mas se ele for um câncer, uma lesão silenciosa, ele pode evoluir para um câncer também silencioso, que quando aparece sintoma, que já é um sangramento irregular, que já é, por exemplo, dor, é porque está numa fase já muito avançada. Muito avançada, né? A Marinês está preocupada, o neto dela deveria ter tomado a segunda dose em fevereiro. Tem algum problema, está em atraso? Sem problema, Marinês. O importante é fazer o esquema completo de vacinação. Tá. Porque também muitas pessoas pensam que, olha, eu fui lá, fiz uma dose, pronto, está protegido, está vacinado. Não, como qualquer vacina, quando você faz um esquema incompleto, você não tem a proteção para aquela doença que está propondo. Para quem chegou agora, né, e se pergunta, há vários tipos, né, do vírus, quantos são, a vacina protege contra quantos? Só para a gente deixar reforçada também essa informação que você trouxe para a gente na primeira parte da conversa, Eliane. Sim, a vacina ela protege contra os principais tipos de vírus, né? Ela é quadrivalente, está se estudando aumentar o número de vírus nessa proteção também, tem vacinas em estudo. Ela não cobre todos os tipos de vírus, mas ela cobre os principais tipos que são mais agressivos, que podem evoluir para um câncer de colo de útero. É uma vacina eficaz, é uma vacina que não traz sintomas, de maneira geral, ela não traz sintomas, né? Uma dorzinha local, uma coisa assim, mas é uma vacina que está disponível na fase de pré-puberdade, puberdade para meninas, para meninos, em sistema público de saúde. Essa vacina também, ela está no sistema privado para essa faixa etária que não cobre, né, nas campanhas de vacinação na rede pública. E às vezes as mulheres me perguntam, olha, eu tenho 35 anos, eu tenho 30 anos, eu posso fazer a vacina? Pode fazer a vacina. Se ela já teve o contato com algum daqueles 4 tipos de vírus da vacina, para aquele não vai adiantar, mas vai adiantar para os outros 3. Por isso, hoje a gente mudou, inclusive, nomenclatura. Não é mais DST, né? Doença sexualmente transmissível. É uma IST, é uma infecção sexualmente transmissível. Porque a infecção a pessoa tem, às vezes nem sabe que tem, é silenciosa. Né? E aí a gente trouxe justamente a doutora Eliane para falar sobre a importância, sobre a eficácia também, né, sobre o caminho da prevenção. Eliane, muito obrigada mais uma vez, viu? Eliane Espíndola, ginecologista com a gente aqui no Manhã Total. Boa semana, tá? Tá, nós.